Todos meus irmãos, recebemos cada um de vocês aqui com a graça e a paz de Cristo. Esse novo dia que vai se aproximando e aguardamos no Senhor que, mais uma vez, experimentemos o renovar das misericórdias do Senhor sobre nós, sobre nossa família, sobre nosso lar, sobre nossa vida, em todos os seus aspectos, nossos estudos, nossas atividades, para quem trabalha em mais de uma, os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos, com os pais. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de, ao cabo da madrugada, ao final da manhã, podermos estarmos ativos para as lutas que temos que travar durante o dia, contando com a presença e a graça do nosso Deus. Hoje nós vamos para a nossa segunda parte de Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ontem discutimos bastante aqui, até nos prolongamos um pouco na devocional para que fosse estabelecida aqui algumas coisas que são importantes para a compreensão das bem-aventuranças, uma vez que Cristo está ensinando o caráter cristão aos seus discípulos ali, usando justamente figuras que são contrastes com a sociedade, seja daquela época, seja da nossa época. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos Paulo se referindo à igreja de Cristo dentro de uma sociedade que privilegiava o que as pessoas acreditavam ser a vida nobre, a vida elevada, a vida digna. Os gregos se referiam isso ao soma, que mais tarde nós adotamos como maneira definitiva de, especialmente na linguagem médica, de nos referirmos ao corpo, e aqueles que não tinham a vida digna, que Paulo diz lá aos Coríntios na primeira carta, que Deus não chamou muitos sábios e entendidos, muitos de nobre nascimento, ou muitos com muitas posses, né? Pessoas que têm nestas coisas, num alto grau de informação, em riquezas, em nobrezas de títulos, a vida elevada. E aí Paulo diz, não, Deus chamou, na verdade, dentre nós, uma maioria de fracos, de pequenos, de pobres, de oprimidos, embora o termo oprimido não nos ajude muito nessas épocas, nestes tempos de dominação ideológica, mas eu me refiro ao sentido bíblico para isso, que nada tem que ver com o sentido de hoje. Inclusive o verso 3 aí da bem-aventurança, no capítulo 5 de Mateus, fala que bem-aventurados são os pobres em espírito ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu convido você a voltar aí algumas devocionais, tá certo? Para que você pegue o fluxo do que estamos falando. Estamos falando sobre a verdadeira felicidade. Estamos aqui em busca de encontrarmos, de definirmos ela pela Escritura, tá certo? E esse texto, ele é singular nessa questão de nos dar na vida prática o que para Deus é a verdadeira felicidade, a felicidade para o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Quero convidar você para uma oração nesse momento do nosso culto individual, que você está aí pessoalmente, no seu cantinho, no seu quarto, na sua sala, em algum lugar reservado. Antes de começar as atividades, você está aí cultuando a Deus, e aqui está a nossa contribuição para te orientar, para ajudar na organização das ideias e cumprirmos o mandamento de conhecermos a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Afinal de contas, se tornará cinismo de nossa parte dizermos para as pessoas que temos uma boa relação com Deus se não conhecemos Deus. Aperta muito o nosso coração, como há poucos dias
conversando com alguém que tanto amo, se justificar, né, da apatia de não querer conhecer um pouco mais e achar que com tudo isso está tudo bem, porque o importante é que irá para o céu. Sim, a minha oração é que sim, não só essa pessoa que tanto amo, quanto tantas outras vá para o céu, mas há um caminho para isso que deve ser por nós conhecido. Esse mesmo caminho é chamado também de a verdade. E a verdade deve ser conhecida para ser estabelecida na nossa vida, né? De modo que esse caminho pelo qual percorremos e que é a verdade, nos desvenda, precisamos saber, esse caminho deve ser percorrido. Você não pode parar em um ponto dele, você tem que caminhá-lo, proceder nesse caminho, esse caminho que também é a verdade que nos conduz à vida. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças e te bendizemos por tua bondade infinita e a tua misericórdia. Dá-nos tua graça, a tua direção nessa hora. Abençoa a jornada desse dia que daqui a pouco será iniciado, ó Deus. Esperamos mais uma vez pelo Senhor. Como disse Davi no passado, cedo pela manhã eu oro ao Senhor, eu te busco e fico esperando. Nossa espera está em Cristo, está no Senhor. Nós queremos te bendizer, ó Deus, por nossa tão grande salvação e suplicamos nessa hora o perdão dos nossos pecados. Nos ajuda a mantermos uma vida de comunhão com o Senhor, auxiliados pelo Teu Espírito na Tua Palavra, mediados por Jesus Cristo, Deus e homem, único mediador entre Deus e os homens, e contando, ó Pai amado, com a Tua misericórdia, os Teus cuidados diários conosco e com a nossa família. Nos ajuda em tudo, abençoa a Tua igreja amada, o Teu povo eleito, ó Deus, em todos os lugares. Continua, Senhor, levantando o Teu remanescente nesses dias, porque a volta de Cristo é iminente, a qualquer momento. Talvez nesse próximo dia do Senhor seja o o dia em que nós estaremos todos ressuscitados ou transformados na Tua presença para juízo de uns e salvação de outros. Dá-nos a Tua graça, fica conosco, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu só dar aqui uma palavrinha. Primeiro eu pedi a você que, nesse momento, insista em prosseguir até o final do vídeo, tá? São raras as pessoas que chegam até o final de um vídeo, especialmente um vídeo como esse que não tem uma alta produção. Vocês veem que o cenário é um cenário real, uma hora um pouco mais sofisticado, uma hora, e na maioria das vezes, mais simples. Não há uma produção, não há... Primeiro sim, porque a gente não tem recursos, tá? A gente ainda vai fazer algum investimento para melhorar a transmissão do trabalho, a elaboração do trabalho, isso será melhorado, mas a gente não quer vender, tá certo, um pacote de entretenimento para você, cheio de luzes neon, cheio de coloridos, isso e aquilo outro. Aqui a vida é um pouco mais nua e crua, para que a gente não perca o contato com a realidade e com a verdade, tá bom? Eu peço que você se inscreva, porque são poucas as pessoas que assistem conteúdos como esses nossos aqui, até mesmo os mais interessados não assistem, né? A gente está num período de apatia, as pessoas querem distrações, entretenimento, e por sermos brasileiros, normalmente a gente gosta de ser enganado, né? A gente deseja ser enganado, as mulheres querem o tempo todo estar ouvindo promessas que os maridos não cumprirão, os maridos querem passar todo o tempo exatamente isso, né? Dizer o que as pessoas querem ouvir para estarem bem com todos. Enfim, isso começando pelas relações básicas, né, do casal. Imagine o restante, né? Se a gente camufla a vida para o cônjuge, imagina para as demais pessoas, como é que a gente age. Então, nu e cru mesmo, chega a ser desconfortável. Eu não estou dizendo desagradável, porque não é desagradável o que fazemos aqui, mas
tira a gente da zona de conforto logo cedo de manhã, para a gente pensar nas coisas que realmente importam, tá certo? Você não é um cão, um gato que morrendo cessa-se a sua anima, a sua alma. Não, você tem uma alma que é racional e eterna, tá bom? Então pensa nisso, porque ressuscitaremos e recobraremos o corpo para vivermos na eternidade, ou na tormenta eterna, ou na glória de Deus com Cristo, numa nova terra debaixo de novos céus. Isso tudo faz parte do que a gente tem tratado aqui, cedo pela manhã. Hoje faz, se eu não estou enganado, fez ontem ou faz hoje uma semana que estamos juntos aqui meditando sobre a verdadeira felicidade. Mas a gente ainda não sabe exatamente o que é, e a gente viu isso no começo desses trabalhos aqui das bem-aventuranças, pastor. Sim, eu estou consciente disso, mas quero também que você esteja consciente que estamos buscando em Cristo, das palavras de Cristo, o que de fato é a verdadeira felicidade, e isso está ligado ao que somos, ao nosso caráter, tá certo? Porque dependendo do caráter que tenhamos, a gente pode estar com esperanças de felicidade em coisas etéreas, em coisas passageiras, em coisas fúteis, tá bom? E eu não digo fúteis somente no sentido de coisas dispensáveis, não. Eu falo até em relação à família e a todas as coisas que são importantes, mas que são condições do tempo presente em que vivemos. Porque em algum momento a gente vai morrer, tá certo? Seja agora ou mais tarde, você vai morrer. Você tem que ter consciência de que vai morrer. E a pessoa feliz, abençoada por Deus, é aquela que com Deus e com a palavra de Deus, ela aprende a envelhecer e ela aprende a morrer. Nós temos que aprender a morrer e morrermos bem, morrermos para a glória de Deus, morrermos para o mundo espiritualmente hoje, para aprendermos a morrer também fisicamente um dia, deixarmos aqui essa condição do tempo presente, porque quando ressuscitarmos, e todos ressuscitarão, seja isso, caiba isso ou não na nossa compreensão, e se não cabe no nosso entendimento, que caiba na nossa fé, na nossa compreensão, de que se a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela é a palavra do Deus que não mente, então se lá diz que nós vamos ressuscitar, né? E a garantia é que Cristo ressuscitou. Essa é a garantia de que ressuscitaremos. Dê uma olhada em 1 Coríntios 15. O meu ponto aqui com tudo isso é dizer que você não é descartável. Você, apesar da vida hoje ser uma vida descartável, os relacionamentos são descartáveis. A gente usa um amigo e depois troca por outro. A gente usa uma esposa e depois troca por outra. A gente usa um marido e depois troca por outro. A gente está sempre fazendo da vida dos outros descartável. E adivinha só, a sua vida vira descartável, você agindo assim. Então, nós temos uma vida pela qual nós responderemos ao Senhor dela, tá bom? Então, ontem a gente não teve tempo, eu falei muito, e o texto de ontem seria exatamente esse aqui. De todos os lados somos pressionados por aflições. Eu estou lendo na NVT. De todos os lados somos pressionados por aflições. Peço perdão aí, porque de acordo com o meu movimento aqui, a iluminação aqui, ela é ajudada ou prejudicada, tá bom? Então, deixa eu tentar melhorar aqui para vocês. Não sei se consigo, talvez não, mas tudo bem. Importante que vocês me ouçam. O fato é que Paulo está aqui salientando, em tempos de aflições, para os nossos irmãos lá, em Corinto, inclusive, sobre o que estamos sujeitos a passar. E ele diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Deixa eu ver aqui. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus.
para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, na nossa vida presente. É importante aqui a palavra soma, que é corpo, tá certo, em grego, e se a vida digna, porque Paulo está considerando que passar por tudo isso faz parte da vida digna, do soma de quem está unido a Cristo, tá? E esse novo soma, esse novo homem que é o mais que feliz, o bem-aventurado por Deus, o abençoado por Deus, o abastado da parte de Deus, é o pobre de espírito. Sim, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade está no reino dos céus. Paulo está transmitindo uma mensagem para aquelas pessoas que eu disse para vocês, que faz parte do povo de Deus, cuja maioria dessas pessoas são estes perseguidos, são estes que são pobres mesmo, né? Tinham uma vida paupérrima, dependiam dos outros. Estas pessoas que a sociedade greco-romana não considerava o soma, as pessoas de vida digna aos olhos deles, eram chamados de resto. E o cristianismo, ele é subversivo na sociedade. É por isso que o texto da bem-aventurança é uma contracultura. Se o mundo, orientado por Satanás, diz que o bom, diz que o certo e diz que o bem é isso aqui, entretanto, essa sociedade que está em oposição dizendo isso, deve nos empurrar para querermos ouvir o que é que Cristo, o que é que Deus está dizendo. Porque não vai ser a mesma coisa. E aqui é como se Paulo estivesse dizendo, essa é a verdadeira vida digna, a vida daqueles que por causa de Cristo, eles são perseguidos, eles são o tempo todo oprimidos, eles são, verso 8, de todos os lados somos pressionados, né? Mas não esmagados, perplexos, né? Com as coisas que estão diante de nós, mas a gente não fica no desamparo das coisas porque temos a Cristo. Perseguidos, mas não abandonados por Deus, derrubados, podem até nos derrubar, tropeçamos sozinhos às vezes e caímos, mas não somos destruídos pelo sofrimento da nossa vida presente, pelo sofrimento do nosso corpo, né? A gente aprende essas coisas. Nosso corpo continua a participar da morte de Jesus enquanto estamos aqui, e isso é o que forma a vida digna para o cristão, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo, né? É Cristo em nós, a esperança da glória, tá certo? E ontem nós vimos o fato de que recobramos lá a lembrança de que bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que chegam à conclusão. Por que tem tantas pessoas ricas nesse momento ainda estão dormindo, mas estão dormindo sob efeito de remédio? São drogadas de maneira pesada para conseguir dormir. E aquelas horas ali não vai representar descanso para a alma não, porque quando acordar e quando voltar assim na consciência, os problemas estarão lá esperando por elas. As crises da existência dela estarão lá. O fato de que está tudo de pernas para o ar na vida desta pessoa, vai retornar e sabe qual é o destino dela? No dia seguinte tomar mais outras doses de remédios fortes, e aí ela vai voltar para o terapeuta dela e vai ser sugerido que aumente a dose ou troque por um remédio mais forte. Isso vai parar aonde? Aonde isso vai parar? E aí seu dinheiro não te salva dessa situação. Ou suas muitas mulheres, ou seus muitos amantes também. Há muitas mulheres hoje, reza alguma lenda que hoje mais mulheres traem do que homens, mesmo porque são menos homens exercendo a masculinidade. E aí, estas situações ou estas pessoas te salvam dos teus conflitos? Então, quando a gente percebe que, apesar de alguns de nós sermos muito ricos,
não temos como comprar a felicidade, precisamos ainda da resposta. Então, o que é a verdadeira felicidade? Comece em você reconhecer que você é pobre de espírito, que você nada tem para si mesmo. E aí que você depende da fonte de sua vida, que é Deus. E aí você volta para Ele. Mas através do quê? Por que meio? A palavra nos mostra Cristo, e Cristo é esse caminho. E uma vez encontrado esse caminho, esta verdade, encontrada a vida verdadeira, resta para a gente o fato de que pertenceremos ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao reino de Cristo. Lá há a verdadeira felicidade. E este reino começa aqui agora. Não está visível aos olhos de todos os homens, porque no momento ele está inaugurado no coração daqueles que pertencem ao Senhor. E aí, bem-aventurados os que choram, como vimos ontem no começo. Mas os que choram pelo quê? Porque as pessoas estão sempre se lamuriando, chorando, mas não de arrependimento, não de reconhecimento de sua natureza caída no pecado, mas choram por coisas que não alcançam, choram por ser pessoas que não são. Há cristãos que sofrem porque não tiveram nenhum tipo de progresso da vida digna aos olhos dos homens, para ter dos homens o reconhecimento disso. Mas veja só, às vezes como um cristão a gente sofre até com família, que cria expectativas em coisas que são desta vida, quando às vezes você já tem um pouco mais de consciência de que sua esperança ela está firme no Senhor, em Cristo, na volta de Cristo. Essa troca que a gente vive fazendo de uma vida eterna de paz com Deus, de realização, porque assim, está prejudicada a ideia de céu na cabeça de quase todo mundo. Céu não é isso que foi repetido pela tradição da igreja ao longo de séculos e que foi aprendido com os gregos. Céu é o que Cristo ensina, o que a palavra de Deus ensina para nós. Quando Cristo voltar, todas as coisas elas voltarão ao seu estado original de paz. É claro que com o progresso da humanidade, não peladinhos lá, só um casal no meio do mato. Não, a vida em progresso, mas sem pecado. Tá bom? E aí, o que é que acontece? Onde estará a verdadeira felicidade de toda essa luta que a gente está vendo? Leiam os Salmos dos Peregrinos, enquanto a gente caminha e chora aqui nesse mundo. Salmos 120 ao 134, tá bom? Lá nos ensina muito. Povo que pertence a Deus, voltando para uma terra devastada nesse mundo, cheio de perigos. E Deus sendo o refúgio e fortaleza presente na vida de seu povo todo o tempo. Salmo 120 ao 134. Mas para terminar e passarmos amanhã para outra bem-aventurança, eu quero ler para vocês aqui Apocalipse 21, verso 4. Onde está a verdadeira felicidade dos que choram pelos seus pecados, como vimos ontem? Chora pela miséria da sua alma. Eu devo chorar pelos meus pecados, lamentar pela miséria do meu coração. Eu tenho desejos que são indignos de Deus. Às vezes eu quero coisas que são desonrosas para Deus na minha vida. E como é que alguém criado à imagem e semelhança de Deus vai ser feliz? Desonrando a Deus no que sente, no que pensa, no que fala, no que faz. Você tem que decidir agora, nesse momento. Ou você é coerente com o mundo e com os mundanos e com a vida conforme Satanás, ou você tenta, ainda que dentro de você, porque o reino de Deus pode estar dentro de você, se você é coerente com Deus, como cidadão dos céus, do reino de Deus. E aí sim você terá paz de consciência diante de Deus, paz de espírito. Pode o mundo desabar, pode-se morar numa choupana, numa construção. Você pode ter uma vida que seus vizinhos desdenhem de você. Mas em algum momento esse vizinho vai desabar e você precisa ajudá-lo também. Mas para isso você tem que estar bem. E aqui em Apocalipse diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estamos vivendo estas primeiras coisas da nossa vida, mas há uma vida eterna, uma vida futura, uma vida que eu espero que seja de eternidade, de paz com Deus para mim e para você. A verdadeira felicidade está na nossa comunhão com Deus. Vamos orar?
Senhor, te louvamos por tua bondade, tua infinita misericórdia, tua graça. Que as coisas que pertencem a este mundo e que causam desordem na nossa vida do dia a dia sejam vistas do tamanho que são. Não tem o tamanho, não tem a altura, a profundidade, a largura da tua graça em nós. Então nos ajuda, Senhor, a sermos bons cidadãos aqui nesta terra, mas melhores cidadãos ainda dos céus. Perdoa os nossos pecados e nos dá um dia de paz na tua presença. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu peço perdão mais uma vez pelo estender-se aqui, tá bom?